Olá, eu sou o Pedro Olá, eu sou o Hudson. e esse é o Dialética Podcast. E hoje falaremos sobre a crise entre Paquistão e Índia. Falaremos também sobre a CBF e as suas contradições. Tal como o show da Lady Gaga e as implicações que deram. E a viagem do Lula à Rússia e os novos acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Além disso, dentro do nosso contexto regional, falaremos sobre Eduardo Paes e a possibilidade de vir como governador. E também tem a questão da fraude do INSS. Pessoal, mas antes de começarmos esse episódio, peço encarecidamente para que vocês nos sigam nas redes sociais, nos sigam também no YouTube, dá um like aí, gostei, se inscrevam no nosso canal. E é isso, vamos para mais um episódio. Pois é, nossos caros ouvintes. Já no cenário internacional, nós na semana passada tivemos um conflito entre Paquistão e Índia, que cada vez vem se intensificando mais, e esse conflito acontece por conta de disputas regionais, sobretudo a região chamada Caxemira. Pois é, Hudson, o que nós temos sobre esse assunto? Parece que esse conflito entre a Índia e o Paquistão já acontece há bastante tempo, mas recentemente acho que a Índia atingiu um avião nesse território da Caxemira, um avião de turistas que estavam em direção ao Paquistão, e isso fomentou toda a crise, fomentou toda a tensão na região, com vários exercícios militares, tanto do Paquistão quanto da Índia também, e ameaças a bombardeios e tudo mais. Mas é engraçado você falar isso, que eu cheguei a ver uma notícia na grande mídia que tinha sido, parece que o Paquistão que atacou um ônibus de turistas indianos, algo assim. Então a Índia, como retaliação, atacou o avião. Não, a Índia, no caso, teria atacado de bombardeio o Paquistão. Enfim, para você ver, nossos caros ouvintes, como as notícias estão correndo, tudo está ainda muito quente, né? E sempre há um conflito, né? A gente ali não tem como você deduzir quem iniciou o conflito. Mas o que acontece com esse conflito? A gente pode ver também de uma perspectiva histórica. Quando a gente sabe, tanto a Índia, o nome já diz a Índia, quanto o Paquistão, eles eram apenas um país, que é o subcontinente indiano. Sim. Como Bangladesh também. E aí, quando você tem o Império Britânico, chega nessas terras, faz a colonização, e posteriormente a essas novas fronteiras, há regiões de intenso, como se diz, intenso conflito, ou intensa tensão, porque, em teoria, essas fronteiras elas são totalmente artificiais, em comparação ao que era antes do período colonial da Ásia. De fato, e há também uma divisão não só territorial, mas tem a visão étnica também. Se eu não me engano, a maioria do Paquistão é muçulmano. Se eu não me engano, na Índia é hindu. Divisão religiosa. Tem uma divisão religiosa ali também. Sim. E como você falou, eram tudo um único país, e por conta desses conflitos religiosos se tornaram dois países. E lembrando que são países com potência nucleares. Os dois têm bomba nuclear, então... Eu não tenho certeza, mas me parece que essa região da Caxemira é uma região que tem grandes recursos naturais, sobretudo água, porque é uma região alta, sabe? É igual a questão da China com o Tibete. Uns anos atrás, umas décadas atrás, tem toda a questão do Dalai Lama, que o Tibete ele queria a independência da China, e a China se viu completamente forçada, vamos colocar assim, a intervir naquela região, exatamente por ser uma região nascente de água, fundamental para esse recurso natural. E essa região da Caxemira também tem uma ligação com a China, que, se eu não me engano, é uma região que fica entre os três países. Tem esse conflito da Caxemira, não sei se a Caxemira ela é independente,
ou se cada pedaço dela pertence a um país. Eu não sei como funciona com a China, mas no que tange o Paquistão e a Índia, metade fica com a Índia e metade fica com o Paquistão. Mas eu acredito que esse conflito realmente vem na esteira das consequências do colonialismo britânico. Sim. E eles fomentaram esse conflito? Não fomentaram, mas devido a essas fronteiras artificiais, depois que acabou esse período colonial, sim, esses conflitos de disputa de fronteira, eles ainda não estão totalmente alicerçados, entendeu? Entendi. E a região da Caxemira é um exemplo. É isso, meus caros ouvintes. Vamos ver como é que vai ficar essa questão esse conflito, né, entre a Índia e o Paquistão. Mas falando de um outro conflito, esse daí já mais deflagrado, já mais já tem um bom tempo, questão da Rússia e da Ucrânia. Ficamos sabendo aí que a Ucrânia bombardeou o espaço aéreo russo e com isso impediu dos russos receberem líderes internacionais para comemorar o dia da celebração da vitória da Segunda Guerra Mundial, né? Líderes nacionais como o nosso presidente Luiz Inácio, né? Lula da Silva. Lula estava lá, ele teve até que adiar o voo dele, porque o espaço aéreo russo, principalmente da região de Moscou, ficou fechado durante 3 dias por causa desse bombardeio. Inclusive, houve um acordo entre os dois para não acontecer conflito nesse período, justamente porque ia ter líderes internacionais, governantes lá na Rússia, e mesmo assim ainda teve esse ataque. Eu acredito que essa guerra na Ucrânia já vem se prolongando mais do que deveria. A gente basta ver a quantidade de mortos, basta ver toda a crise mundial que gerou e continua gerando, né? Que o pessoal não consegue enxergar, mas parte do aumento, por exemplo, dos derivados da galinha, como o ovo, é consequência da guerra da Ucrânia. Por quê? Porque a maioria dos grãos que vem para se alimentar a nossa ração das galinhas vem da Rússia e da Ucrânia. São grandes produtores de trigo, tal como fertilizantes. Então, por conta... É um pouco complexo compreender essa interligação internacional da economia, mas a gente compreendendo ou não, ela está aí. Certo. E aí, ou seja, já tem esse efeito global, já chega nas nossas contas diárias, já vem atrapalhando o mundo, para além do efeito direto, que são as mortes, como mencionamos. Sem falar do preço do petróleo, né, da gasolina, que aumentou também, devido a esse conflito também. Eu acredito que já está na hora dela acabar, e você vê que os movimentos que a Ucrânia vem fazendo a partir do seu presidente não andam de caminho para o fim da guerra. Tal como a Rússia também, né? Vamos falar a verdade, sem hipocrisia aqui. Tal como o Putin também. Parece que nenhum dos dois visualizam esse caminho, esse fim, né? Eu acredito que muita gente esteja ganhando dinheiro com essa guerra, porque não é possível uma guerra ela se percorrer tanto tempo assim e sem algum tipo de interesse próprio. Porque semana passada também saiu uma assinatura de um acordo, né, entre os Estados Unidos e a Ucrânia para ver como que ficaria a questão da exploração dos minerais da Ucrânia. E o que se fala é que esse acordo foi completamente desvantajoso para a Ucrânia, tendo as empresas norte-americanas a concessão de explorar esses minerais. E você acredita que essa guerra ela tem a ver com um novo realinhamento do mundo, da nova ordem mundial? Com certeza. Eu acho que a gente está numa fase de transição para uma nova ordem, sim. Principalmente aí com a China crescendo como está crescendo. Eu acho que ela vai assumir essa liderança e a gente vai ter essa mudança. Não só essa guerra da Ucrânia e da Rússia, como também esses conflitos no Oriente Médio, sim, com Israel, com a Palestina, com a Síria, como a gente viu também, a questão dos Assads caindo depois de décadas no poder, e essa questão que nós acabamos de falar da Índia e do Paquistão. Esses conflitos estão interligados.
fazem parte de um movimento, na minha visão, movimento esse que vem com essa, entre aspas, né, nova ordem. Sim. E você vê até a própria inclusão de novos países aos BRICS, também os países do Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos e o próprio Paquistão, acho que também vai entrar para o BRICS. O BRICS está aí com o Irã e com os da Arábia Saudita, que são rivais de longa data com essa questão do próprio islamismo e de vertentes diferentes do islamismo, e hoje eles estão conversando a partir do BRICS, pô. Pois é, nossos caros ouvintes, dentro do cenário nacional, nessa última semana que se passou, nós tivemos contínuos escândalos da CBF. A primeira, que foi a polêmica, né? A primeira polêmica foi sobre a camisa vermelha da seleção brasileira. O que você acha sobre isso? Cara, essa camisa vermelha da seleção que já foi até politizada, né? A galera aí tá falando que essa camisa tem a ver com a esquerda, com a questão do sempre o vermelho ser associado ao PT, né? E sendo que quem recomendou essa camisa foi a própria Nike, não foi nenhum pedido da CBF, foi a Nike que solicitou, mandou lá, pediu para ver se poderia ser feita, a CBF autorizou o feito, e agora teve toda essa discussão, inclusive teve um deputado, acho que de São Paulo, não vou lembrar o nome dele, que ele chegou a pedir uma lei para negar a autorização da confecção da camisa vermelha. Os caras montam uma falsa polêmica também, né, mano? Você não acha, não? Cara, eu acho que tem um jogo político por detrás, sim. Sabia? Então, depois que, tipo assim, com o ganho, principalmente com a eleição do Bolsonaro, a gente viu muito a camisa no Brasil ser associada a esse movimento da direita, esse movimento conservador, digamos assim. Sendo que eu acho que não tem nada a ver. Camisa de seleção é uma seleção e não tem nada a ver com questão política. Só que o fato do Bolsonaro e a direita se associar muito com a camisa da seleção, eu acho que uma parte da galera da esquerda deixou de comprar a camisa da seleção. Eu acho, não sei os números oficiais, cheguei até a pesquisar, mas não cheguei a ver nada. Não sei os números oficiais mesmo, se a camisa brasileira vendeu menos ou se vendeu mais. E depois a Nike veio com essa ideia de jogar a camisa vermelha. Eu acho que pode sim ter a ver com essa questão política. Não da CBF, mas da própria Nike, em ter ela reparado que perdeu esse espaço no mercado e querer vender para essa galera que é de esquerda. Deixar bem claro também. Vender para os dois públicos, né? Que é isso que ela quer. Minha opinião é que o futebol é uma expressão política, pô. Você querer apolitizar o futebol tá precipitado. O futebol ele é politizado e não é de hoje. Dentro disso, a maior comprovação é esse caso, outra polêmica que surgiu, que é uma deputada entrou com uma ação para caçar o mandato do Edinaldo. Entrou com um mandato no STF. Certo que isso nunca tinha acontecido antes. Então, você vê aí a partir daí a politização do próprio futebol. E é bom esclarecer que na esteira dessa questão da camisa vermelha vieram também grandes ataques de deputados políticos vinculados ao PL, né? Vinculado à direita, ao Edinaldo. Então você percebe um movimento político aí, sim, por trás ali dos bastidores. E para colocar mais tempero nesse caldo, nós tivemos aí, vinculado a grandes jornais como Marca da Espanha, colocando que o próximo treinador do Brasil será o Carlo Ancelotti, que já, aparentemente, pelo que eu vi, no próximo amistoso já estaria à frente da seleção brasileira. O que tu tem a dizer sobre isso? Aquele analista de mercado, Fabrício Romano, que é um dos grandes analistas de mercado, assim, talvez internacionalmente mesmo, ele que anunciou essa questão do Ancelotti e falou também que o Ancelotti estaria saindo do Real Madrid, fechou o acordo para sair de lá. Eu acho que o Real Madrid vai contratar o Xabi Alonso. Sim, eu vi essa notícia. E o Ancelotti estaria vindo para a CBF. Para a CBF não, para a seleção brasileira.
Bom, veremos, né? Eu torço para que o Ancelotti venha assim. Acho que seria uma ótima opção como treinador. Só acho que se ele entrar nesse limbo aí que é a CBF, vai ser meio complicado. A gente vai ter que melhorar esse quintal aí para poder receber, né, não? Sim, todo esse confronto político por detrás, eu acho que não é interessante. Pois é, nossos caros ouvintes. Já no Rio de Janeiro, novidades do Rio de Janeiro. No final de semana nós tivemos o show da diva pop Lady Gaga. Lady Gaga, um showzão, né, mano? Pois é. A estimativa que a prefeitura lançou, foi cerca de 2.000 pessoas em Copacabana, na praia de 2 milhões, perdão, caros ouvintes, 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana para assistir o show da Lady Gaga. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a notícia que saiu nas grandes mídias de um desmantelamento pela Polícia Civil de um plano de ataque à bomba no show da Lady Gaga. Aparentemente, os organizadores desse plano se organizavam pelo Discord e tinham projeções de ferir o máximo de pessoas possível. Pois é, Hudson, o que você tem a dizer sobre isso? Eles estavam planejando um atentado, né? E no qual eles iam instalar diversas bombas nos locais assim, pela praia, pelo show, mas foi desmantelado pela Polícia Federal, né? Polícia Federal. Sim, tipo, inclusive Só um ponto que é para glorificar aqui, né? Ressaltar, melhor dizendo, o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Federal, porque a gente critica quando tem que criticar, mas ressalta quando tem que ressaltar, porque impediu uma tragédia enorme. Imaginou, com mais de 2 milhões de pessoas e ter um atentado desse tamanho. É meio complicado. Inclusive, eu acho que como uma forma de deter um pouco isso, acho que o Guilherme Boulos ele entrou com solicitação para exclusão desse aplicativo Discord, porque segundo ele, o Discord ele não tem a mesma regulamentação dos outros aplicativos assim, de comunicação. Aí ele queria acabar com o Discord. Teve essa questão também com o Telegram, numa época também dessa produção de ataque terrorista. Eu acredito que tem que ter uma regulamentação, sabe por quê? Porque nossos jovens, eles estão, ainda mais hoje em dia, com essa expansão da tecnologia e a sociedade ainda aprendendo a lidar com isso, estão muito vulneráveis a esse tipo de organização criminosa. Ainda mais na internet. Porque quem entrar por trás disso são pessoas... Não são os jovens, sabe? São pessoas que têm certos interesses dentro desses ataques. E às vezes são pessoas que nem no Brasil estão. E às vezes você pega esses jovens, manipula esses jovens para que eles façam o atentado e eles mesmos passam batido. Exatamente. Então as nossas autoridades precisam se atentar para isso. E eu acredito que seja uma questão de soberania nacional, de controle dentro desses ataques, possíveis ataques. Porque assim como esse, você vê nesse mesmo Discord, acontecia ataques a moradores de rua. Você lembra aqui no Rio de Janeiro? Lembro. Não só no Rio de Janeiro, no Brasil. Também, teve no Sul. Teve no Sul também. Estava tendo até uma certa onda, né? De violência, assim, teve em São Paulo também, a morador de rua. Inclusive a galera tacava fogo e filmava. Isso aí, pô. E pelo Discord também. Pelo Discord. Então a gente tem que estar atento a essas tendências para realmente reprimir. Essa é a palavra. Fato. Uma outra notícia interessante também do show da Lady Gaga foi uma discussão sobre investimento e gasto. Não sei se você viu, mas teve uma galera que ficou discutindo sobre se gasta muito para contratar a Lady Gaga, esse dinheiro poderia ser investido na educação, na segurança pública e outros afins. E a galera que defende que trazer a Lady Gaga traz desinvestimento, porque rola o capital, rola a dinâmica ali. O que você entende? O que você ressalta pra gente? Eu vou pegar essa visão política e já fazer um link com o nosso próximo tema, que é o tema sobre Eduardo Paes como governador do Rio de Janeiro.
Eu acredito que tem um interesse por trás. Rio de Janeiro, historicamente, é uma cidade turística. Então, esses grandes eventos, acredito que fomentam a nossa economia. Sendo que tem que ver se vale a pena, porque o cachê dessas mulheres, um tempo atrás teve da Madonna e agora da Lady Gaga, esse cachê dessas mulheres são milionários. Quanto que nós estamos gastando de dinheiro público e qual é o tamanho do benefício? Será que vale a pena? Esse retorno é para todo mundo? Porque, assim, acredito eu que, antes de tudo, também trazer esses mega shows é uma jogada política do nosso prefeito, que tá se pretendendo a vir como governador. É uma forma também de você botar o Rio de Janeiro no radar do mundo, né? Sim. Por exemplo, com certeza nesse show da Lady Gaga teve gente de outros países comentando, falando. Do Brasil, de outros estados. Vieram diversos turistas aqui também. Em Copacabana estava cheio de turistas. Olha, nós estamos em São Gonçalo, Niterói. E para nós, como que isso se deu? Qual foi o desenvolvimento social e econômico que o show da Lady Gaga em Copacabana provocou para nossa sociedade? Será que chegou lá? Então, eu acredito também que é uma moeda ali dos dois lados, entendeu? Tipo, gera uma economia, mas gera uma economia local, né? Tipo assim. Sim, centralizada. Na região que é mais rica da nossa cidade, que é a Zona Sul. Que é a Zona Sul. Porque até mesmo na questão da Zona Norte também você não via nada. Não via nenhuma articulação. Na Zona Norte foi o show do Pose do Rudo. Entendeu? E teve até uma questão interessante que a galera levantou, que é a falta de policiamento na Zona Norte por conta desse show, porque o foco ficou todo na Zona Sul, você entrou diversos policiais lá, e na Zona Norte estava tudo sem policiamento nas ruas, sabe? Então acredito que é discutível, né? Esses mega shows. Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um Notícias da Semana do Dialética Podcast. É isso, meus caros ouvintes. Só não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir a gente, seguir a gente nas redes sociais, seguir também no Spotify. Enfim, acompanhe o nosso trabalho. Tem o Pix aí também, que vai estar a colaboração. Quem puder doar 5 centavos, 10 centavos, qualquer quantia que seja, vai ajudar bastante o nosso desenvolvimento aqui. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho. E vamos.